anos. Olha, como sabe, nós temos dado uma importância enorme à prevenção dos incêndios e à proteção civil. Começamos por estar logo na pré-campanha, ainda sem comunicação social, em Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera. Depois tivemos em Monchique, também ainda na pré-campanha. Entretanto, tivemos a visita técnica de helicóptero e depois, enfim, aquela sessão na Lausanne dedicada a este tema. E agora viemos ao Pinhal de Leiria. A situação do Pinhal de Leiria é catastrófica, ardeu basicamente 86% de toda a massa florestal do Pinhal. Sabemos que só no Concelho da Marinha Grande onde estamos houve 10 mil hectares ardidos. É claro, com o diagnóstico que foi feito, que havia prevenção, ou por outra havia pelo menos avisos, havia consciência de que estávamos perante uma espécie de bomba-relógio. Nada foi feito, apesar de até haver verbas destinadas para prevenir e para evitar essa situação. Depois de 15 de outubro, que é o dia fatídico aqui na região e que leva a esta destruição maciça, o que é que nós vemos hoje? Vemos que há planeamento de reflorestação, mas não há nada no terreno. Portanto, houve uma tentativa primeira de plantação muito, digamos, incipiente que não teve qualquer efeito. Agora, a reflorestação que está prevista é claramente insuficiente. Vê-se que, em muito lado, o material combustível de extratos, digamos, arbóreos e de arbustos e de mato estão a aumentar progressivamente e, portanto, está aqui a criar-se uma situação, mais uma vez, explosiva para o futuro. E o que nós não vemos é uma preocupação do Governo com esta situação. Portanto, mais uma vez, assim como nós detectamos que nos meios aéreos, metade dos meios aéreos continua no chão, sem qualquer capacidade de ser ativado para o combate aos fogos, naquela que é a verdadeira medida reformadora, que é a prevenção, isto é, uma reflorestação com ordenamento capaz de conter a expansão de incêndios quando estes existam, capaz de retirar todo o material combustível de forma a que as espécies arbóreas possam sobreviver. A própria substituição das espécies arbóreas, se olharem aqui em redor, nós temos uma extensão infindável, portanto a vista daqui é claríssima, não é? Infindável, de pinhal ardido, de pinheiros ardidos, para todas as frentes, para a frente norte, sul, leste, para o oeste não, porque temos o mar. E o que nós vemos é que não é possível cortar as madeiras. Muita da madeira não é madeira vendável, porque são pinheiros recentes e por isso eles não têm interesse para os madeireiros. O que nós vemos é o mato outra vez ao abandono e, portanto, apesar de haver planos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, não é, para isso, esses planos não estão minimamente no terreno. Mais uma vez, é um problema típico do governo PS, que é não há execução. É como nos fundos comunitários. Portanto, há previsão, mas não há execução. E aqui isto também tem muito a ver com o investimento a fazer, que é um investimento vultuoso, evidentemente, com as verbas, com as cativações, com a falta de recursos humanos. E, portanto, nós estamos muito preocupados e queremos dar mais um sinal de alerta aqui às portuguesas, aos portugueses, de que estamos num assunto, num ponto, num tema em que nós sabemos o que é preciso fazer, mas em que o governo do Partido Socialista não tem nenhuma capacidade nem competência para intervir e, portanto, é mais uma situação que, a prazo, pode ser uma situação muito má para o país. E há fundos comunitários para investir aqui, para tentar reverter este abandono? Sem dúvida que alguns dos programas que aqui temos podem ter algum financiamento comunitário, não tenho dúvidas sobre isso. Mas aqui a questão, neste momento, até do que estamos a falar mais no imediato, nem sequer exigiria isso. Estamos a falar designadamente de 6 milhões de euros que seriam necessários para uma intervenção, eu diria, rápida no terreno, com pessoas, também não existem recursos humanos, que obviamente teriam de ser contratados também pelo Instituto de Conservação da Natureza, e portanto está tudo ao abandono, portanto estamos numa situação de estagnação. Temos aqui uma floresta negra, no sentido que tudo está ardido, como podem ver. É preciso, neste caso, não é como no eucalipto, em que há uma regeneração quase que espontânea, aqui não é nada disso. É preciso primeiro cortar a madeira que existe, é preciso replantar, é preciso tratar do mato e do material combustível que está no solo e que muitas vezes chegava até metade antes do incêndio, daí a incúria que houve, e havia avisos para isso, já estava quase a metade da altura de muitas das árvores, e por isso é que se tornou incontrolável o combate ao incêndio, e portanto, isto é para hoje, esta jornada é para mostrar o seguinte: se nós conseguimos demonstrar
na semana passada que a própria estratégia de combate aos incêndios está a falhar, e está a falhar já em plena época aberta, porque não é possível pôr os meios aéreos, o Governo não foi capaz de fazer, até fez uma pequena manipulação que foi dizer que era preciso um visto do Tribunal de Contas, quando nem sequer tinha entregue nada no Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas desmentiu o Governo nesse dia, foi entregue nesse próprio dia, enfim, a correr para tentar tapar o sol com a peneira. Agora, na própria prevenção de médio prazo, para verem que nós não estamos a trabalhar apenas para as eleições, quando analisamos as questões, analisamos o curto prazo, mas analisamos também o médio prazo, que é a prevenção, a reflorestação. Também aqui existe uma negligência, uma incúria, uma omissão, uma passividade, uma inércia do Governo que é, do meu ponto de vista, altamente censurável, altamente criticável, extremamente negativa. E não teme novas críticas por parte do Governo de estar a fazer um aproveitamento de tragédias? Não, porque, repare, eu não sei como é que se pode fazer isto. Portanto, não pode haver, em Portugal, não pode haver assuntos tabu. O tempo de assuntos tabu era o tempo da ditadura. Em democracia tem de se falar de tudo. Nós não estamos aqui a fazer nenhum aproveitamento. Estamos a dizer que até há planeamento, mas que há uma total incapacidade de executar aquilo que está planeado. Portanto, se há uma total incapacidade de executar aquilo que está planeado, das duas uma. Ou alguém faz a denúncia e avisa antecipadamente e, nesse caso, consegue eventualmente algum resultado, ou pelo menos consegue alertar a opinião pública para o que está em causa neste momento, ou então estamos todos calados a aplaudir o Governo e a bater palmas e depois assistimos às tragédias sem que tenha havido nenhuma prevenção e uma capacidade até de pressão para que o Governo tome as medidas que tem de tomar, que as leve ao terreno, não basta pôr no papel. A denúncia está feita. Aquilo que eu lhe pergunto é, em relação ao PSD e à proposta do PSD para estas europeias, de que modo é que o PSD pode ajudar a combater Marcar a diferença? Claro, nós, como sabe, nós temos designadamente no nosso programa, no nosso manifesto, um programa específico para a floresta a nível europeu, que é a Missão Floresta. Justamente para quê? Para libertar fundos que possam ajudar a recompor a floresta em toda a Europa, a ter uma verdadeira estratégia florestal para toda a Europa e, designadamente, para países como Portugal, em que a floresta desempenha um papel decisivo no ordenamento do território e, nomeadamente, com as alterações climáticas. No nosso capítulo sobre ambiente e sobre combate às alterações climáticas, existe uma rubrica, é um programa específico, olha, é como o Programa Europeu de Luta contra o Cancro, que se chama Missão Floresta e que tem exatamente como desígnio trazer, digamos, uma aproximação ou uma visão europeia ao assunto do ordenamento florestal, que é algo que diz aos portugueses muito, mas não apenas. Há outros países que têm também exatamente, até países noutras coordenadas geográficas, estou a pensar, por exemplo, na Escandinávia, no norte da Europa, onde pela primeira vez aconteceram incêndios trágicos no ano passado, designadamente na Suécia, por exemplo, ou até no Reino Unido, enfim, que não é tão a norte, mas é a norte, totalmente atípicos, muito induzidos pelas alterações climáticas e onde, obviamente, isto implica uma nova política de reflorestação e uma nova política de ordenamento. E, portanto, para isso são precisas, do meu ponto de vista, uma estratégia comum europeia, porque este é um problema que vai afetar um conjunto enorme de Estados e, por isso, é um problema comum. Há pouco disse que António Costa estava numa prateleira. A pergunta que lhe faço, segundo os últimos números, o senhor está numa prateleira muito mais abaixo. Não, desculpe, eu penso que já tive a oportunidade de responder a isso. Quer dizer, nós as sondagens, nós valorizamos as sondagens muito pouco e, portanto, sinceramente, eu vou dizer o seguinte, se eu for olhar às sondagens que tive para as europeias, numa perdíamos, as europeias ganhamos, na outra íamos ter uma diferença de mais de 8 ou 9 pontos, tivemos uma diferença que foi o poucochinho de António Costa e, portanto, sinceramente, eu estou muito tranquilo, não valorizo excessivamente, enfim, e, portanto, o que importa aqui é olhar para a dinâmica da campanha, que eu penso que é muito positiva, e, portanto, a minha leitura é essa. Aliás, vale a pena ver as últimas sondagens feitas pelo mesmo Instituto, que resultado é que tiveram. Se olhar para as eleições no Porto, essa mesma instituição previu um resultado que falhou em mais de 20%. Portanto, o que eu quero dizer é assim, as sondagens são muito contingentes, vale a pena, aliás, ler, quer nas últimas duas, nas fichas técnicas disse mesmo que não tem relevância estatística. Depois é pena que os jornalistas também não digam isso. Ao fazerem as manchetes sobre isto, não ponham em manchete também isso. Dizem que é extremamente difícil, que pode falhar muito e, portanto, sinceramente, quanto a isso, estou totalmente descansado. A minha atitude é de sempre, que é
relativizar, nunca dei valor. Eu sempre me dei bem com más sondagens, portanto não é por isso que me preocupo com esta. Sr. Doutor, ouvimos o Sr. Comandante a falar de um hiato entre os fogos de 2003 nesta região e os fogos de 2017. São 14 anos em que houve governos do PS e do PSD. Reconhece que também os governos do PSD falharam no ordenamento florestal e prevenção de incêndios? Repare, eu há pouco tive a oportunidade de chamar a atenção para isto. Há duas dimensões. Uma é a dimensão do curto prazo, que tem a ver com o combate aos incêndios, e aí eu penso que os governos do PSD demonstraram sempre muito maior capacidade que os do PS. O 2017 é um exemplo disso. Houve falhas sérias, negligência séria, em primeiro lugar com cortes e cativações sérias na proteção civil e, para além disso, também com mudanças de desfias à última da hora. Nós sabemos que foi isso que aconteceu no primeiro semestre de 2017 e que isso teve, com certeza, um efeito sobre o combate aos fogos. Não foi resolvido para 2018, como o incêndio de Monchique mostra bem. Portanto, como aliás a repetição da tragédia dentro de 2017 também mostra que não se aprendeu nada de 17 de junho até 15 de outubro e havia tempo de fazer coisas. Portanto, uma coisa é o curto prazo. No médio prazo, eu penso que há com certeza um problema estrutural do país relativamente à floresta. E, portanto, aí não ponho em causa que, do ponto de vista do ordenamento, todos têm alguma responsabilidade. Mas são duas dimensões diferentes. E aqui, aquilo que nós estamos a fazer é justamente isso. É dizer que é preciso aprender com os erros e, portanto, é preciso mudar. Infelizmente, o que nós vemos é que estamos em 2019 e o governo do PS não foi capaz de mudar nada no plano do ordenamento e da reflorestação.